Através desse momento que nós separamos para juntos louvarmos e agradecermos, né, ao nosso Deus, pois Ele é maravilhoso. Ele é quem tem cuidado de nós, é quem tem garantido que nós estivéssemos bem, né, estivéssemos com saúde. Então tudo isso é motivo da gente agradecer. Então se você está aí agora, nesse momento, com o coração cheio de alegria e de gratidão, fique de pé aí na sua casa, onde você estiver, e coloque a mão no seu coração. E vamos agradecer a esse Deus que é tão maravilhoso. Amém? Senhor, nós te damos graças, Pai, por mais um dia que o Senhor separou para estarmos na tua presença, para te glorificarmos e engrandecer o teu nome e aprendermos mais e mais sobre ti. Nessa tarde, nós queremos agradecer por cada criança, por cada família que separou esse momento para juntos louvarmos e engrandecermos o teu nome. Em nome de Jesus, muito obrigada por cada um, ó Deus, que está nesse momento aqui, assistindo, Senhor, esse vídeo, assistindo essa live, e que está com o coração cheio de alegria, porque o Senhor tem sido um Deus cuidadoso, um Deus abençoador, um Deus que cobre as nossas vidas por todos os lados e não deixa que o inimigo tome conta ou se aproxime de nós. Nós te louvamos por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito nas nossas vidas, pelo teu amor que é sem medidas, Paizinho, e por tudo que o Senhor tem nos dado, pela tua alegria, pela tua presença, Senhor, nas nossas vidas. Nós queremos te agradecer nessa tarde. Em nome de Jesus é que nós te pedimos. E em nome de Jesus é que nós te agradecemos. Amém. Glórias ao teu nome. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos louvar? Vamos lá? Você ficar também. Eu estou de louvar. Eu vou a tua bênção, me seguirá, onde eu colocar as minhas mãos, me esperará, a minha entrada, a minha saída, e nunca será, sobre mim é uma promessa. Prosperarei,
Eu sou abençoado do Senhor. Eita, glória. Glória a Deus. É louvar o Senhor. Tem mais, hein? Rei proibiu orar ao Papa do céu, mas obediente era Daniel. O homem malvado entregou e na cova dos leões o jogou. Rei proibiu orar ao Papa do céu, mas obediente era Daniel. O homem malvado entregou e na cova dos leões o jogou. Daniel, Daniel, vindo de Israel. Daniel, Daniel, obedeceu ao Papai do céu. Daniel, Daniel, na cova do leão. Mas Deus o livrou com sua mão. Daniel, Daniel, vindo de Israel. Daniel, Daniel, obedeceu ao Papai do céu. Daniel, Daniel, na cova do leão. Mas Deus livrou com sua mão. Aleluia. Glória a Glória a Deus. Deus. Amém. Ei, tia. Aleluia. Aleluia. O neném me dá um cafuné. Rebeca tá te dando cafuné, Luizinho? Tá. Ô, bem, a senhora vai nos visitar, vai conhecer vocês. Eu gostei dela, tia. Você gosta, né? Só não pode cochilar ainda mais. Só não pode cochilar. Ah, é Vamos verdade. ouvir a história? Vamos. Vamos, Rebeca, Está uma na história. hora da vai. história. Rebeca, vamos ouvir história, Rebeca. Aleluia. Eita, Rebeca, você vai ver história massa. Amém. Sentem todo mundo que está aqui para ouvir mais uma história. Aleluia. Quão maravilhoso é estar na presença do Senhor. Amém, crianças? É uma alegria muito grande poder falar de Jesus para vocês. E nós preparamos durante a semana inteira com muito carinho cada história, cada coisa que a gente vai ministrar aqui, a gente prepara com muito amor para vocês. Amém? Que realmente a palavra fique, penetre lá no fundo do coração. Tudo isso que a gente prepara aqui é com a intenção de que vocês gravem, guardem mesmo na mente e no coração. Amém? Nós louvamos aí Daniel. Não sei se vocês prestaram atenção na letra do louvor que falava que Daniel obedeceu e Deus o livrou. Amém? Hoje nós vamos conhecer mais sobre a história de Daniel. Amém? Vou pegar aqui um monte de coisa. Eita, Amém, gente? muito bem, tia. É por isso que eu gosto da tia. Aleluia, Luizinho. Luizinho, você fica aí prestando atenção, viu? Eu vou Você ficar só ouvindo, não é, Aninha? prestem atenção. Aleluia. Ô tia, Oi, Aninha. vou prestar atenção que eu quero aprender. Isso é para aprender mesmo. A gente faz, ó, tudo com muito carinho para que vocês possam Ei, tia. entender direitinho e E eu que seja quero- divertido. eu É quero- bom aprender assim, divertido. Eu quero Para- ficar mais intelectual. Ah, você já se tornou um intelectual. Já. É. Amém, Eu criança? e a criançada aí. Isso, as crianças que estão aqui conosco hoje e as crianças que estão em casa, ouvindo mais uma história. Aleluia. A história que eu vou contar hoje está no livro de Daniel, no capítulo 6, do versículo 1 ao 28. Quem conhece Daniel aqui diz amém. Quem está aqui pode dizer amém. Amém. Todo mundo conhece Daniel? Aleluia. Vocês sabem onde Daniel foi jogado? Quem está aqui pode responder. Na cova dos leões. Eita, respondendo na cova dos leões. Na cova dos leões, não foi, vizinho? A criançada tá afiada, viu, tia? Agora vocês sabem o porquê que Daniel foi jogado na cova dos leões? Sabe, Luizinho? Por que ele foi jogado? Tia, eu, mais ou menos. Eu vou contar a história pra vocês. Olha, a tia quer que eu conte. Amém. É só disfarce, eu não sei mesmo. Na época de Daniel, existia um rei chamado Rei Dário. Olha, Rei Dário. Ó,
Tia, como é que ele tá vestido com os panos finos? Está muito elegante. O rei Dário, ele era um homem bom e ele gostava muito de Daniel. E o rei Dário, ele precisava de ajuda. Então, o reino dele ia crescendo e cada dia mais ele precisava de pessoas que o ajudassem a tomar conta desse reino. Porque ele era o rei, mas não tinha como ele tomar conta de todos os lugares. É como se fosse assim o presidente, sabe, criança? O presidente, e aí nomeia governadores, né, para tomar conta dos estados, e aí nomeia um prefeito para tomar conta da cidade, tia, e aí vai dividindo. Tia, Oi. naquela época quem governava era os reis. Né? Isso, quem governava era o rei. E nessa época aqui dessa história, quem estava no comando era o rei Dário. Amém, Luizinho e Aninha e as crianças Amém. que estão aqui? Amém, tia. Então, quem reinava naquela época era o rei Dário. Por conta que o reino dele estava crescendo, ele começou a nomear várias pessoas para governar com ele. Ele nomeou 120 pessoas. E dessas 120 pessoas, ele nomeou 3 supervisores. Os governantes eram 120, e aí desses governantes eles nomearam 3 supervisores. O que é supervisor, tia? Supervisor é aquela pessoa que vai orientar os governadores e vai ficar prestando atenção para ver se eles estão fazendo tudo direitinho. É tipo monitorando, Luizinho. Isso é. Olha, né? É assim, Aninha, ó, quando a mãe sai de casa e fala assim, ó, Aninha, você fica tomando conta disso, viu? Se alguém fizer alguma coisa, você me conta. Já passou por essa situação? Ou na escola que tem aqueles chamados líderes, Eu já, que a professora sai e fala, ó, Aninha é a líder. Quem bagunçar, Aninha, você anota o nome. Já passou, Aninha? eu já, tia. Então, é desse jeito. Mas a turma não gostava muito não, porque eu falava a verdade. Não, a turma não, exatamente, a turma não gosta muito não de supervisores. E aí, Dário, para que ele soubesse o que estava acontecendo no reino, ele colocou esses 3 supervisores para supervisionar o trabalho bem de pertinho. E é aí que entra Daniel. Ó, Daniel, Ó, Daniel. é aí que entra É, Daniel. tia, ele é bonitão, né, tia? Ele é o personagem da nossa história, bonitão. Olha, né? É onde entra Daniel. Daniel, ele era um homem diferente aqui no reino. Ele lia muito a Bíblia, ele gostava muito de fazer as coisas com muita excelência, ele cuidava de tudo com muito amor, com muito carinho. Ele era muito dedicado em tudo que ele fazia. Se mandasse Daniel ir em algum lugar, prontamente ele levantava e ia. Daniel, faça isso, ele fazia. Daniel, faz aquilo, ele fazia. Daniel, muito obediente. Tudo que o rei pedia para ele, o rei Dário, tudo que o rei Dário pedia para Daniel, Daniel fazia de boa vontade. E o rei Dário gostava muito do serviço de Daniel. E por causa disso, que Daniel era uma pessoa muito boa, muito inteligente e fazia as coisas assim tudo direitinho, começou a despertar inveja, sabe? As pessoas olhavam para ele e ficavam sem entender por que esse homem faz tudo que esse rei quer. Por que esse homem é tão perfeito, é tão obediente? Mas por que a perfeição dele? Porque ele cria em Deus. Amém? Nós somos perfeitos? Não, todo mundo é falho, mas quando a gente crê em Deus, a gente se torna perfeito, amém, gente? Amém. Porque a gente passa a fazer as coisas com prazer e fazer as coisas pensando que Deus está vendo. A gente não vai, a mãe fala, não pega aquela moeda ali, a gente não vai pegar, por quê? Porque a gente sabe que Deus está vendo. A mãe pode não estar vendo, o pai pode não estar vendo, mas Deus está vendo. E desse jeito que Daniel agia. O rei confiou nele e ele agia direitinho com o rei. E aí as pessoas ali, aqueles outros supervisores, eles começaram a invejar. Olha, por que Daniel faz tudo tão correto? A gente tem que procurar uma forma de acabar com a vida de Daniel. Alguma pergunta, Luizinho? Você queria Não, tia, só falar? ia acrescentar. Pode falar.
É porque, por esse motivo, Daniel ser do jeito que ele era, o rei gostava muito dele, né? Era, tia? Isso. E aí isso aí causou um pouco de ciúme lá no... Causou inveja. Inveja. A inveja é algo muito ruim. Ela pode destruir tudo à sua volta. Porque as pessoas, eles poderiam também se tornar supervisores tão excelentes quanto Daniel. Só que não, em vez disso, eles queriam estragar Daniel. Eles não queriam ser pessoas boas como Daniel. Queriam que Daniel se tornasse pessoas ruins como eles. Amém? Amém. Daniel estava fazendo o seu trabalho, mas aqueles que eram para ser seus amigos começaram a odiá-lo, porque não eram como Daniel. De tanta inveja, as pessoas que não gostavam de Daniel começaram a bolar um plano para eliminá-lo, já que ele era sempre o melhor. As 120 pessoas que cuidavam do reino e os supervisores começaram a procurar Daniel, mas não encontravam nada. Eles procuravam incriminar Daniel, eles procuravam algum erro de Daniel, procuravam alguma falha em Daniel, mas Daniel fazia tudo correto. Não tinha o porquê do rei reclamar com ele, não tinha o porquê, porque ele sempre fazia tudo corretinho. Era um homem muito obediente, uma pessoa muito obediente. Da mesma forma, nós temos que ser obedientes a Deus. Crianças, adolescentes e juniores, precisamos ser obedientes. A obediência, ela traz o quê? Apenas benefícios para a nossa vida. Talvez vocês vão falar assim: ah, tia, mas tem uma cova dos leões bem aqui do lado. E a senhora está falando que Daniel era tão obediente, e eu conheço essa história, que Daniel vai cair lá na cova dos leões. Amém? Mas vamos lá continuar. Daniel vivia num lugar onde todos eram bem diferentes dele. Daniel orava a Deus 3 vezes ao dia. Daniel, ele orava ao Senhor pela manhã, orava ao meio-dia, orava à noite. Daniel tinha uma vida contínua de oração com Deus. E aí eu esqueci de contar para vocês que Daniel, ele foi vendido como escravo ainda criança. Então não é uma coisa assim de falar: ah, Daniel teve uma infância maravilhosa, os pais faziam tudo que Daniel queria. Não, Daniel, ele sempre foi um menino obediente. E mesmo quando ele estava vindo da cidade dele, ele prometeu que ele não se desviaria da presença do Senhor, e que independente do que acontecesse, Deus era o Deus dele. É tanto que houve um episódio lá que eles queriam que Daniel e os seus amigos comessem algumas coisas que eles estavam oferecendo, e porque ia contra a lei de Deus, ele falou: não vou comer. Então Daniel, ele sempre foi obediente desde criança. Amém? Desde criança nós precisamos ser obedientes ao Senhor. Desde pequenininhos, começou a entender, tem que obedecer. Amém, Aninha? Amém, tia. Amém? Amém, tia. Tô entendendo tudo. Está entendendo? Aleluia. As pessoas que tinham inveja de Daniel sabiam disso e então tiveram ideia e colocaram logo em execução. Às vezes, pelo seu bom comportamento, vai causar inveja em muitas pessoas, mas Deus está no controle da sua vida. Deus está no controle de todas as coisas. Amém, crianças? Eles chegaram até o rei Dário e disseram assim, ó, está lá em Daniel, capítulo 6, versículos 6 e 7. Ó rei Dário, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Entendeu, crianças? Por que Daniel foi jogado na cova dos leões? Vocês começaram a entender aí? Hein, tia? Fala, Luizinho. Então, no caso, ele estava bolando um plano para jogar Daniel na cova. Então, Daniel, ele sempre muito obediente e prestativo. Eles queriam, os supervisores queriam achar um erro em Daniel. Os supervisores aqui, ó, queriam achar um erro em Daniel. Eles ficavam o tempo inteiro procurando alguma coisa para acusar Daniel. Só que não achavam erro nele, porque tudo que mandava ele fazia com excelência.
Daniel contar 10 vezes o dinheiro deles, ele ia lá contar e guardar direitinho. Se mandasse Daniel e dar um recado, Daniel ia lá e dava o recado direitinho. Se mandasse Daniel separar os alimentos, os cereais, ele ia lá e separava direitinho. Então tudo Daniel fazia com muita excelência. Ai tia, mas é difícil fazer as coisas assim, tudo que a mãe manda na hora que a mãe manda, na hora que o pai manda, é difícil. Não é difícil não. Por quê? Porque Daniel também é ser humano igualzinho a gente. E ele não conseguia ser obediente, nós também conseguimos ser obedientes. Amém? Nós também conseguimos ser obedientes, nós também conseguimos respeitar aquelas ordens que são nos dadas. E quando a gente, outra coisa importante aqui que eu vou falar para vocês, quando a gente obedece, a gente é amado. Para vocês verem, Daniel obedecia em tudo ao rei, e o rei Dário amava muito Daniel. Por quê? Porque ele era obediente. Quando a gente obedece, a gente é muito mais amado. Amém? Aí o rei Dário não sabia que esse pedido deles do decreto, não sabia que era um plano deles para acabar com a vida de Daniel. Esses supervisores aqui, eles ficavam observando o tempo inteiro Daniel orando, orava pela manhã, orava meio-dia, orava à noite. Então eles pegaram e falaram, não, a gente vai ter que fazer isso, a gente vai ter que ir lá, enganar o rei, pedir para o rei assinar esse decreto. Como Daniel ora, ele vai ser pego. E aí o rei não estava sabendo do que estava acontecendo, ele foi e assinou o decreto. Que aquele que orasse a outros deuses durante aqueles 30 dias seria jogado na cova dos leões. Amém. Quando Daniel ficou sabendo que durante 30 dias não poderia falar com Deus, sabe o que Daniel fez, Luizinho? Amém? Sabe? Sim. Ele fez o quê? E continuou orando. Continuou orando. Muito bem, Luizinho. Ele continuou orando porque ele sabia que Deus era poderoso para livrar de qualquer coisa. Mas agora as pessoas que não gostavam dele ficaram observando, vigiando para ver se Daniel ia orar. E Daniel orou a Deus. E aí eles tiveram algo para falar de Daniel para o rei. Eles chegaram lá e falaram assim: ó rei, Daniel está lá orando por Deus dele. E aí? E agora? O que é que vai ser feito? Porque o decreto que o Senhor assinou é que ninguém poderia orar a outros deuses. E aí o rei ficou o dia inteiro tentando livrar Daniel da cova dos leões. Porque o rei realmente gostava de Daniel. Aí ele ficou tentando o dia inteiro, mas quando o rei falava, não podia voltar atrás. É o que eu falo para as mães, agora eu estou falando para as mães e para os pais. Quando a mãe fala e o pai fala, não pode voltar atrás. Falou, tem que cumprir. Amém, gente? Falou, tem que cumprir. Aleluia. E aí Daniel, ele não se preocupou, ele não ficou com medo, porque ele iria ser jogado na cova dos leões. Ele confiou unicamente em Deus. Ele falou, vou continuar as minhas orações. E aí o rei, ele ficou muito preocupado durante todo o dia. O rei tentou, mas ele havia assinado o decreto e por isso ele não poderia voltar atrás. O rei Dário, muito triste, mandou que jogasse Daniel na cova dos leões. E ele chegou e falou, olha Daniel, infelizmente eu assinei o decreto, eu não vou poder voltar atrás. E ele falou assim para Daniel, que esse Deus que você serve te livre dos leões. E aí ele pegou e foi jogado aqui. Eita, foi jogado aqui na cova dos leões. Eita, tinha muito leão lá dentro. Tinha muito leão. Aqui tem uns leões grandes, viu, Luizinho? E eles faziam o que o leão tinha? Devorava quem caía lá dentro. Eu vou até virar aqui para as crianças não ver essa cena. Misericórdia. Vou virar. Virei. As crianças não vão ver essa que o cena. leão vai devorar. Pois é. Vamos ver o que vai acontecer, né? Daniel foi jogado lá. Durante toda a noite, o rei Dário ficou aqui muito triste. Tadinho do rei Dário, né? Ele ficou muito triste, ele não comeu, ele não conseguiu dormir. Ele ficou agoniado porque ele mandou jogar Daniel lá na cova dos leões.
outro dia, bem cedo, ele correu aqui. Ele correu, vou colocar aqui, viu, gente? Para vocês verem melhor. Aí no outro dia ele correu pra cá. Aleluia. E aqui ele começou a gritar. Aqui na porta da cova ele começou a gritar: Daniel, Daniel, será que esse Deus que você serve te livrou? E aí, o que vocês acham? Gente, o rei gostava mesmo dele, né? Gostava, ele gostava muito dele, mas ele tinha que jogar porque ele falou. E se ele falou, ele tinha que cumprir. Aí a lição pro pai e pra mãe, viu, Luizinho? Seu pai e pra sua mãe, falou, tem que cumprir. Papai tá assistindo, mamãe. Muito bem, o pai e a mãe de Luizinho, ó, falou, tem que cumprir. Amém? Aleluia. E aí, o rei estava ali chamando Daniel. Aí de repente Daniel falou assim: eu estou aqui, rei. Eu estou aqui. Deus mandou um anjo para tapar a boca dos leões. E não me aconteceu nada. Não me aconteceu nada. Eu estou bem. Aí o rei correu, abraçou Daniel, porque ele estava muito feliz que Daniel não tinha sofrido nada. Olha o poder da nossa oração e o poder que tem a gente obedecer, a gente ser obediente. Deus livrou Daniel dos leões. Ele tapou, mandou um anjo para tapar a boca dos leões que estão aqui. Tapou a boca dos leões. E ao redor da sua vida, ao redor da sua casa, tem anjos te protegendo, amém? Porque Deus te ama também. Deus, ele te ama muito mais do que o rei Dário amava Daniel, amém? Você é muito mais importante para Deus do que Daniel para o rei Dário. Deus, ele te ama tanto, tanto, tanto que ele coloca anjos ao redor da sua casa, ao redor da sua família, ao redor da sua vida. E ele está o tempo inteiro cuidando de você, te guardando, te protegendo. Amém, crianças? Só que quem faz o mal, né, paga pelo mal. Esses oficiais aqui foi mandado ser jogado aqui. E eles não confiavam em Deus e por isso eles foram devorados pelos leões. Eles foram devorados. Por quê? Porque eles não obedeciam a Deus e ainda fizeram um plano contra um filho de Deus, planejaram coisas horríveis e aí queria que Daniel fossem mortos. Mas quem foi morto? Eles. Entendeu? Quem foram mortos? Eles. Por quê? Porque os planos deles eram do mal. E Daniel era um homem bom que servia a Deus e que obedecia a Deus em tudo. Aleluia. A nossa oração tem poder de transformação. Imagine, quem aqui não tem medo de leão? Você tem medo de leão, Aninha? Não tem. É com a Aninha, né, tia? É a Aninha, Luizinho. É, mas eu também tô atrevido. Desculpa aí, tia. Você tem medo de leão, Aninha? Tenho, tia. Esse Luizinho conversa, né, tia? Luizinho conversa, né, Aninha? Conversa muito, porque ele até Eu erra. tenho medo, tia. Só de ver aí, tá me dando medo já. Pois é, eu também tenho. Eu tenho medo de sapo, mas não tenho medo de leão. E tia, agora eu posso falar, tia? Pode falar, Ô, Luizinho. Aninha, faz comigo não, eu gosto de falar. Tá bom, Luizinho. Então, crianças, tudo isso aqui para mostrar para vocês o poder da oração. Nós devemos orar. Tia, eu não sei orar. Toda criança que eu converso fala: tia, eu não sei orar. A gente sabe orar porque é o Espírito Santo de Deus que nos ensina. A gente não sabe orar como convém, mas quando a gente abre a boca, o Espírito Santo de Deus vai falando. Como a gente começa uma oração, tia? Começa agradecendo. Se é pela manhã, Jesus, obrigado porque eu acordei, obrigado pela minha mãe estar com saúde, pelo meu pai estar com saúde, obrigado pelos meus irmãos, obrigado por eu ter uma cama confortável, obrigado por eu ter um quarto, obrigado por eu ter um chinelo para calçar, obrigado porque agora eu levantei e vou tomar um café gostoso, um leite com Nescau, amém? Todinho. Um todinho, né? Um suco. Um pãozinho, né? Um suquinho, amém? Então a gente tem assim muitos motivos para agradecer a Deus. Meio-dia, Senhor, obrigado porque eu estou bem, obrigado porque tenho a comida para mim comer agora meio-dia, né? À noite,
noite. Jesus, obrigado pelo meu dia, obrigado porque o Senhor nos sustentou até aqui. Então a gente tem muito que agradecer ao Senhor, porque Ele é maravilhoso em nossa vida e Ele não faz nada fora do lugar. Quando a gente obedece ao Senhor, os planos dele se cumprem em nossa vida. Amém? Fechem os olhos, vamos orar ao Senhor. Vamos orar ao Senhor. Aleluia. Bora, tia Midian, orar ao Senhor. Aleluia. Amém. Feche seus olhos. Respira fundo. Aleluia. Vocês que estão aqui também, viu, Deus? Fechem seus olhos. Põe a mão no seu coração. Aleluia. Pai, nós te engrandecemos porque o Senhor é maravilhoso em nossa vida. O Senhor é perfeito, o Senhor é digno de todo louvor, de toda adoração. E nós queremos ser obedientes ao Senhor em todas as situações, em todas as circunstâncias. Que o Senhor, em nome de Jesus, coloque anjos do Senhor ao redor de cada casa. Cuida de cada criança, de cada junior, de cada adolescente. Repreenda todo mal sobre a vida deles. Repreenda todo espírito de medo, de depressão, de desobediência. Repreenda, Senhor. Porque a gente sabe que o Senhor nos ama incondicionalmente. O Senhor nos fez, o Senhor nos ama mais do que tudo nesse mundo. Nos guarda, Deus, nos livra de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Quer falar alguma coisa, criança? Luizinha, minha. Eu quero mandar um abraço, tia, Manda. para toda a criançada que nos assiste, viu? Amém. Eu queria agradecer pelos que estão presentes aqui hoje, viu, tia? Isso, temos alguns aqui, né? Participaram, saíram muito bem, viu, tia? Amém. Não foi, Aninha? Oi, Cíntia. Um abraço para todo mundo que está aqui hoje e para o pessoal de casa também. Beijão, viu? Continue assistindo as lives. Amém, tia. Amém. Tchau, gente. Deus abençoe.